Então, dando continuidade à histologia do sistema genital masculino, a gente começa agora pelos ductos extratesticulares, que são o epidídimo, ducto deferente e o ducto ejaculatório, né? Os ductos ejaculatórios. E o que a gente tem de mais interessante que eu acho nessa parte é justamente a estrutura do epidídimo, que é bem peculiar e fácil de reconhecer também, e tem uma função extremamente importante. Mas não menos importantes são as outras estruturas que, embora pareçam mais simples, né, têm uma importância inegável. Então, a gente tem aqui na ilustração, a gente vê aqui o epidídimo, depois o ducto deferente, e aqui passando depois pela glândula seminal, a gente vai ver uma imagem que mostra melhor a região do ducto ejaculatório, mas seria a união de outros ductos até chegar na uretra peniana, que não deixa de ser também um ducto do sistema genital masculino. Então, a gente começa pelo epidídimo, né? É uma estrutura bem peculiar, como eu falei. Ele fica repousado na parte superior, né, de cada testículo e tem uma função muito importante na maturação dos espermatozoides, né? Então, enquanto passam pelo epidídimo, que é um ducto único, né, um túbulo único, e ele se anovela bastante, ele tem aproximadamente 5 metros, imagina 5 metros de ducto contido num espaço tão pequeno, né? Então, é muito enovelado. E nesse ducto tão grande, a gente tem os espermatozoides passando num prazo assim de 2 a 4 semanas. E nesse prazo, esses espermatozoides vão adquirir um maior grau de maturação, né? Adquirindo motilidade e capacidade de fertilização do ovócito, né? Lembrando, né, que todo esse processo de maturação é dependente de androgênios, assim como o funcionamento das glândulas, que eu vou me referir em breve, né, nos próximos slides. Então, um túbulo único enovelado. O epitélio, esse epitélio pseudoestratificado colunar, ele é bem frequente a partir de agora, né? A gente vai ver com pequenas variações, né? Com cílio, sem cílio, às vezes é simples, às vezes é pseudoestratificado, mas ele acaba se repetindo bastante nas próximas estruturas. No caso do epidídimo, seria pseudoestratificado colunar. Então, tem as células principais, né, que são células maiores, e as células basais. E as células principais têm os conhecidos estereocílios, né, que eu acho que vocês já devem ter visto lá no primeiro período. E em relação a funções, né, a gente tem a absorção de água, né, então, se tem algum excesso de água, esse excesso é reabsorvido. O que tem de debris celulares que não foram fagocitados por células de Sertoli acabam sendo fagocitados nessa região, por essas células principais. Secreção de várias substâncias, né, relacionadas à maturação, como glicerofosforocolina, né, ácido ciárico, glicoproteínas. E importante também a produção de fatores que ficam ali no conteúdo do líquido do epidídimo, são fatores de decapacitação, né? Porque a capacitação ocorre uma vez que o sêmen está no sistema genital feminino. Então, para impedir que o crossomo sofra alguma modificação dessas que devem só ocorrer num período próximo à fertilização, esses fatores de decapacitação que se aderem à membrana dos espermatozoides impedem que eles iniciem
certas reações que só devem ocorrer dentro do sistema genital feminino. Além disso, deixa eu ver o que mais. Sim. Não, acho que agora basicamente a gente tem que olhar mesmo a estrutura. Então a gente tem também um formato bem peculiar, né? Bem diferente. E a gente pode até falar em cabeça, corpo e cauda, no caso desse pequeno órgão, né? E é óbvio que é um túbulo bastante anovelado, né? E pensando que é um túbulo único, a gente imagina quantas, né, voltas, idas e vindas nessa estrutura tão pequena que está confinado esse túbulo tão longo, né, que tem um comprimento tão longo. Quando a gente olha mais de perto, a gente já vê vários perfis em diferentes cortes, né, ora oblíquos, ora transversais. Os formatos são variados como todo corte de qualquer túbulo contorcido, né. Quando a gente olha mais de perto, tem uma estrutura bem interessante também, que quando eu estava na graduação e ficava, embora eu gostasse muito de histologia, né, às vezes o volume de matéria numa prova só era muita coisa, então eu associava as imagens para não me esquecer. E eu achava interessante que eu bati o olho no epidídimo e me lembrava de um kiwi, né? Então, até hoje eu me lembro dessa associação que eu fiz há um bom tempo, quando eu estava na graduação. E a gente observa que tem em torno de cada porção aqui do ducto epididimário células musculares lisas. Tá? Não precisa se preocupar com a direção dessas células, tem mais de uma camada em diferentes direções. O importante é você saber que elas estão presentes aqui e ajudam durante o processo de condução do sêmen até a região da uretra. A gente observa aqui que tem células basais, a gente quase não vê elas bem isoladinhas, né? Mas tem algumas células basais como essa aqui. A maioria das células são células alongadas, são as células principais. Pode ter um ou outro linfócito, aqui nesse caso não tem problema. São linfócitos intraepiteliais. E os estereocílios, né, são bastante marcantes também, bem visíveis. E em muitos cortes a gente consegue ver uma grande quantidade de espermatozoides, como a gente está vendo nessa imagem. Então, olha, eu até coloquei a fruta, o kiwi aqui, porque realmente eu sempre associei essa imagem do epidídimo com o kiwi. E no desespero da prova prática, que no meu caso, quando eu estudei, era no microscópio, não era virtual como a de vocês. No terceiro período, infelizmente, a gente não consegue, né, fazer prova no microscópio, não tem como. Então, era bem estressante. E aí eu acabava associando. E olha, é muito fácil. Parece, a gente fala em pseudoestratificado, né? Mas tem imagens e imagens. Mas sempre tem uma célula alongada e célula basal. E as alongadas podem estar com os núcleos em diferentes alturas. Então, é mais nesse sentido mesmo, né? Tem horas que tem umas imagens que fica parecendo que tá quase tudo basal. Isso é um pouco diferente do que a gente vê aqui na fruta, né? No kiwi, mas lembra do mesmo jeito. Os espermatozoides estão aqui, células musculares lisas no entorno desse ducto epididimário. E eu acho que não tem tantas peculiaridades assim, além disso, né? Fácil de reconhecer esse órgão. Em seguida, a gente tem o ducto deferente. E esse ducto, só de olhar essa imagem, a gente já observa que é um ducto que tem uma parede bastante espessa, com várias camadas musculares, né? Então, é um ducto fino, a gente vê um volume assim bem estreitinho, né? Pequenininho, mas com uma grande camada muscular, bem espessa, né? Aqui ele até dividiu uma longitudinal, uma circular, outra longitudinal,
Mas o importante é que vocês memorizem essa imagem. Uma parede bem espessa com várias camadas de músculo liso, né? Importantes no processo ejaculatório, obviamente. Aqui ressaltou em azul mais claro a presença de uma lâmina própria, né? E o restante pegou só um pedaço, né, da camada mais interna. São células musculares com tecido conjuntivo em torno em azul mais forte também. E aqui a gente já observa as características de um epitélio mais alto, com algumas projeções para o lume, né? Então, como que é esse epitélio? Esse epitélio, ele tem algumas características que ele traz ali do ducto epididimário ainda, né? Então, é um pseudoestratificado colunar e que, algumas vezes a gente observa em algumas células ainda a presença dos cílios, né? Dos estereocílios. Então, um epitélio alto com células basais. Aqui fica parecendo que tem várias células basais, mas é porque o corte ficou oblíquo, né? Mas tem umas células basais bem visíveis numa camadinha aqui e as demais células mais altas com aquele aspecto pseudoestratificado. Então, não tem também muitas particularidades, é um ducto bastante muscular com esse epitélio pseudoestratificado com alguns cílios. E agora a gente começa com as glândulas acessórias do sistema genital masculino. São basicamente as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulburetrais. Eu não falei sobre a uretra em relação aos ductos, porque a gente já viu a uretra na parte do sistema urinário, certo? Mas só relembrando, a uretra tem aquela porção proximal dela, né? Que é a uretra prostática, com epitélio transicional. Aí tem a uretra membranosa, epitélio transicional é aquele, né? O urotélio. Aí aqui a uretra membranosa inicia uma transição de urotélio para um epitélio pseudoestratificado colunar, ou às vezes simples colunar, ele pode ter essas variações. E aí, mas isso vai pegar a maior parte da uretra esponjosa, até que chega na porção mais distal e começa a transição para epitélio pavimentoso estratificado, né? O epitélio escamoso, que é igual ao da glande. Só revisando a questão da uretra, que também é um ducto ejaculatório, de certa forma, né? Um ducto por onde passa o sêmen na parte mais terminal durante a ejaculação. Aproveitando aqui que essa imagem está interessante, tá bonitinha, a gente tem então o epidídimo, ducto deferente, que a gente acabou de ver. E aqui tem a ampola do ducto deferente. Então, tem a ampola do ducto deferente aqui também. Se a gente fizer um corte histológico aqui, tem algumas diferenças muito pequenas, mas em termos de estroma mesmo e a direção mesmo do epitélio, né? A gente vê que tem um pouco de ondulação aqui do canal. Mas não resolvi não colocar nenhuma imagem dessas. Aí a gente vai ver a partir de agora as glândulas acessórias, lembrando que aqui, ó, as vesículas seminais, junto, né, na hora que se une com a ampola do ducto deferente, mais o ducto da vesícula seminal, a gente tem o ducto ejaculatório, tá? E aí eles vão desembocar na uretra, e aqui, ó, as glândulas bulburetrais, ó, bem pequenininhas, que ficam aqui na região desse músculo que eu até esqueci o nome, diafragma urogenital, se não me engano. E aí, as glândulas bulburetrais são um parzinho, bem pequenininhas, secretam muco, mas tem várias glândulas parecidas com ela em toda a mucosa também da uretra, que tem a mesma função de lubrificar.
Então, vamos observar, então, cada uma dessas glândulas acessórias. Primeiro, as vesículas seminais. Mais uma vez, eu esqueci de colocar os títulos, tá? Mas isso aqui são 3 cortes de vesícula seminal. Então, o que ela tem de interessante? A gente olha aqui na foto, que na verdade é como se fosse um ducto também, enovelado, né? Só que ele tem um epitélio bem diferente. A mucosa, na verdade, é a mucosa, né? Que não é o epitélio que é diferente, é o arranjo da mucosa. Ela tem essas projeções bem longas, que tem também um pouco de lâmina própria dentro, ó, como a gente vê por aqui. E essas projeções de lâmina própria mucosa são bem longas e dão esse aspecto bem peculiar, né, às glândulas, as vesículas seminais. Elas têm também outra característica muito interessante, que não está dando para ver nessa imagem, mas elas têm uns grânulos amarelados que facilmente a gente reconhece como sendo vesícula seminal. Isso é importante porque às vezes num corte de próstata que a gente recebe, né, como está bem próximo, um corte, uma biópsia mais ou menos dessas regiões assim, pode ter uma mistura dos epitélios, né, das glândulas prostáticas e da glândula da vesícula seminal. Mas é fácil reconhecer, embora seja um pouco parecido o arranjo, é fácil reconhecer o que é vesícula seminal e o que é próstata pela presença desses grânulos amarelados que eu já vou mostrar. Então, voltando aqui no slide, a gente tem um epitélio que é colunar, simples ou pseudoestratificado, mas não dá para ver nessas imagens, né, a característica dos grânulos amarelados que eu falei, mas aqui o destaque nessa região é justamente para a presença de músculo liso, tá vendo? Então, como tem várias projeções, várias dobras, né, de mucosa e submucosa, de mucosa, de epitélio e lâmina própria, ou seja, de mucosa, a gente tem inclusive a presença de músculo liso em meio a essas estruturas, né? Então, é um ducto enovelado que tem esse aspecto bem peculiar. Além disso, em torno dele, né, a gente tem em torno de toda a vesícula seminal, a gente tem uma capa de tecido, cápsula, né, de tecido conjuntivo também, mas também tem camadas de músculo liso, 2 camadas de músculo liso, tanto aqui fora, quanto nessas traves que se formam na presença das reentrâncias aqui da lâmina própria e das projeções dessas projeções da mucosa. Então, aqui de novo, acho que dá para ver melhor, ó. A gente vê que é um túbulo enovelado, tem mais ou menos uns 15 centímetros, mas já é mais dilatado, tá vendo? A gente já vê uma dilatação maior, um volume maior, né? E as projeções que a gente enxerga bem, olha a quantidade, na lâmina anterior não dava para ver, né? Mas bastante músculo liso em torno, principalmente aqui das porções do ducto, né? Lembrando que do lado de fora tem também uma cápsula de tecido conjuntivo. E olhando aqui mais de perto, o epitélio seria colunar ou simples ou pseudoestratificado, com células basais e as outras células colunares, né? E o que essa glândula faz especificamente, né? Cerca de 70% do sêmen, né, do material contido no sêmen, vem, né, justamente dessas pequenas glândulas. E elas é que dão boa parte daquele aspecto viscoso por conta da secreção justamente de um material bastante viscoso que essa glândula consegue produzir.
o aspecto viscoso é graças à riqueza de proteínas desse material produzido desse fluido, né, desse material secretado pelas glândulas seminais, as vesículas seminais, mas também tem, desculpa, bastante frutose, acho que é o principal componente, se não me engano, tem prostaglandinas, inositol, então é bastante rico, né, com toda a secreção produzida por essas glândulas. E aqui nessa imagem a gente já observa o que eu falei, né, sobre os grânulos amarelados, né? Então, às vezes pode ter algum professor querendo fazer uma pegadinha mostrando esse epitélio com esses grânulos amarelados, esse tom amarelado no citoplasma, inserido dentro da próstata, porque tem cortes que pegam, né, a parte da vesícula seminal que se projeta para dentro, ou mesmo um corte meio transversal que pega as duas estruturas adjacentes, e aí vai te fazer uma pergunta, né? Aí aqui é a próstata, isso aqui não tem erro, né? Então, esse tom amarelado do citoplasma, com esse epitélio aqui, né, colunar, ou pseudoestratificado colunar, ou simples colunar, é vesícula seminal, não tem erro. Então, é bem tranquilo, muito diferente de tudo que veio anteriormente. A mucosa tem várias projeções que tem aquela imagem única, bem diferente de tudo que a gente viu anteriormente, com várias projeções. O epitélio até que se parece com o que a gente viu até agora, porque é muito comum o epitélio colunar em todo esse trajeto que a gente está vendo até aqui, mas tem esses grânulos amarelados que não deixam a gente errar, e isso é vesícula seminal, não tem erro nenhum, não tem como você errar. Próxima glândula é a próstata, né? Então, a gente tem aqui já a imagem da próstata. Uma coisa extremamente importante de se lembrar é justamente a presença da uretra membranosa no seu interior. E eu não gosto, eu fico me delongando às vezes falando de patologia, mas eu não vou resistir agora. Só para lembrar, né, o crescimento desse órgão, né, da próstata, com o envelhecimento é bastante comum, já que é um órgão que responde muito à testosterona. Então, quanto mais envelhece o homem, acaba tendo algum grau de hiperplasia prostática, e quando essa hiperplasia é muito pronunciada, a próstata, a uretra prostática passando aqui no meio, acaba sendo comprimida pelo excesso de tecido e o indivíduo começa a apresentar dificuldade para urinar, ter que fazer esforço para urinar, né? Mas voltando para a histologia. Então, a gente tem aqui um certo zoneamento na próstata, e é isso que essa imagem quer mostrar. Então, a gente tem uma zona central, uma zona maior periférica e uma zona de transição, que na verdade depende muito, essas zonas foram, como que eu posso dizer, descritas, né, a partir da extensão das glândulas. Então, na zona central, a gente tem uns ductos bem curtinhos e a glândula já está aqui. Na transição, olha, já tem ductos maiores e as glândulas aqui. E os outros na região periférica, olha, tem ductos ainda maiores. Então, é mais nesse sentido de zoneamento, de profundidade das glândulas. Até é possível chamar as glândulas da zona central de glândulas mucosas, as da zona transicional de glândulas submucosas. Se você tiver a uretra como referência de lume, né? Então seria mucosa, submucosa e... Ai, agora nem me lembro. Bom, enfim, visto essa questão do zoneamento, ela também tem uma certa importância em relação à localização de tumores e tudo mais, né? E também é importante cirurgicamente. Mas, em relação à glândula histologicamente, é uma glândula
Onde eu tava mesmo, gente? O telefone toca, a gente fica perdido. Bom, eu falei do zoneamento da próstata. Falei da presença da uretra aqui no meio, certo? Falei que os ductos caem aqui dentro da uretra prostática. Ok. Na verdade, quando a gente fala que a próstata é uma glândula, né? Na verdade, ela é um conjunto de glândulas que acabam imersas em um tecido conjuntivo bastante denso, que tem muitas células musculares lisas também, né? Então, também contraem durante a ejaculação. Essas glândulas são bastante irregulares no seu formato. Quando a gente olha uma imagem microscópica, por exemplo, que a gente vê principalmente esse tecido fibroelástico muscular, né, fibromuscular denso, tendo várias glândulas e o formato delas é bem irregular, né? Então, cada canto da glândula que você vai correndo, você vai ver um desenho, uma imagem diferente, né? Além disso, com o passar do tempo, né, com a idade, algumas glândulas vão dilatando, sofrem também às vezes um pouco de hiperplasia. Então, isso vai alterando muito o formato da glândula com o passar dos anos, principalmente em indivíduos mais velhos. Outra coisa que aparece bastante é justamente a presença essas concreções, né? Que às vezes até são um pouco calcificadas. Na prática, a gente vê mais um tom arroxeado mesmo dessas concreções, né? Não é tanto igual nessas imagens de livro, que não tem nenhum significado clínico, mas a gente vê com mais frequência em indivíduos mais velhos, né? Então, ela tem um aspecto meio concêntrico, e isso tem um nome específico, a gente chama de córpora amilácea. Mas até onde se sabe, ninguém sabe a importância fisiológica ou clínica ou patológica dessas concreções, né? E o que a gente vê aqui são então várias glândulas, ductos, os ductos vão convergir todos para a uretra prostática, né? E o epitélio acompanha o anterior, ou seja, é colunar, simples ou pseudoestratificado, né? Então vai ter célula basal e a célula colunar. Então, na prática é mais assim, né? Isso aqui eu acho que eu peguei lá no Histology Guide, fiz um print. Tem vários tipos de formatos, né? Aqui está predominando um aspecto mais dilatado das glândulas, mas às vezes aparecem imagens bem diferentes, né, disso aqui, como a gente acabou de ver aqui, né? Às vezes meio condensado, o epitélio formando umas projeções para dentro do lume. Então essas variações às vezes dificultam um pouco, a gente fica meio assim, quando tá vendo o órgão pela primeira vez e aprendendo a reconhecer, fica meio perdido. Pode olhar aqui e falar assim, né? Ai meu Deus, isso aqui tá parecendo, de longe assim, tá parecendo a rede testicular. Ai, não sei o que. Então, é claro, olhando uma lâmina, a gente vai correr a lâmina e obviamente vai aparecer algum desses corpos amiláceos, provavelmente aparece. O epitélio não tem nada a ver com rede testicular, é um epitélio alto, né? E esse estroma fibromuscular bem denso também chama atenção. Mas realmente, diante de tantos órgãos aí, numa prova como vocês vão fazer, acumulando tudo, né? Todos os órgãos, então já dou a dica aqui que a presença da córpora amilácea é bem típico da próstata, tá bom? Assim como eu dei a dica lá da vesícula seminal com aqueles grânulos amarelados no citoplasma. A próstata, então, vai também produzir uma secreção que vai ter enzimas, vai ter prostaglandinas, glicoproteínas também, né? E o próprio antígeno prostático, né, o PSA, que a gente até usa para dosar e fazer, pelo menos por enquanto,
Eu ainda tô até um pouco desatualizada, não sei exatamente como é que tem sido feita a triagem para câncer de próstata atualmente, mas até onde eu me lembro, a gente usava como espécie de triagem, né? Mas também aumenta não só em caso de câncer, mas também se a próstata foi manipulada de alguma maneira, em algum exame, em algum procedimento médico, ou se está acontecendo alguma prostatite, né? É uma enzima também que ajuda a liquefazer mais o sêmen, deixar ele menos coagulado durante a passagem aqui pela próstata. Essa enzima ajuda a ter esse aspecto menos coagulado, né? Porque tem tanto fatores, eu não me lembro mais, tem alguma porção que produz fibrinogênio, não sei se é o epidídimo, que é procoagulante, e já o PSA seria um fator ao contrário, né? Seria mais no sentido de diminuir esse aspecto coagulado após a ejaculação. E, finalmente, a glândula bulboretral, que é uma glândula, que é um par de glândulas, na verdade, que está bem aqui nessa região, cujo ducto também vai desembocar, né, na uretra prostática. E a gente tem essas glândulas como sendo... Ah, não, acho que eu tô fazendo confusão, gente. É porque na mesma foto a gente tem a próstata, tá? Então, aqui a glândula bulboretral, ela vai desembocar na região proximal da uretra peniana, tá? Então, são duas glândulas bem pequenas, mas que têm uma importância numa secreção, digamos, pré-ejaculatória, né? Para preparar a uretra para a ejaculação. Então, vai ser uma secreção mucosa, então isso a gente já observa aqui nesse epitélio colunar, que as células tem aquele aspecto de célula que secreta um material mucoso, né? Então, um citoplasma rico em mucina e os núcleos basais. Então, assim, até agora a gente viu muito epitélio pseudoestratificado colunar, né? E elas são um pouquinho diferentes, então começa a aparecer um epitélio diferente aqui, mas sendo genital masculino, né? Isso aqui poderia confundir com estruturas de outros sistemas e órgãos, mas dentro do sistema genital masculino, com essa aparência aqui, é só mesmo esse parzinho de glândulas bulboretrais e as glândulas que tem na uretra peniana, né, que são as glândulas uretrais. Já nas glândulas uretrais não tem esse aspecto, como que eu posso dizer, de uma unidade, né? Aqui a gente tá vendo na glândula bulboretral uma unidade com cápsula, tem músculo liso em torno, então é uma glândula específica, um órgão específico. As glândulas uretrais são glândulas que vão estar presentes ao longo da uretra peniana, desembocar diretamente nela. Daria para fazer uma analogia como a glândula uretral sendo como uma glândula salivar maior, né? Ou seja, tem cápsula isolada do restante do sistema, é uma glândula específica e unitária. E o que seriam as glândulas uretrais é o equivalente são as glândulas salivares menores, que estão espalhadas, né, na cavidade oral. Então, é mais ou menos isso. Então, tem esse parzinho de glândulas bulboretrais, que tem esse aspecto no epitélio, simples colunar, secretor de muco. E também as glândulas uretrais, que eu não coloquei imagem aqui, mas são equivalentes a pequenos grupos de glândulas que desembocam direto na uretra peniana, né? E que também tem esse aspecto. Epitélio simples, colunar, secretor de muco. Então, a mesma secreção e com a mesma função, lubrificar a uretra para passagem do sêmen. Tá?
E saindo agora da parte das glândulas anexas, né? E entrando já na parte do órgão copulador, a gente tem o pênis, que tem também um aspecto bem característico, não tem também como errar, principalmente se for uma imagem no aumento menor, assim, né? Que não tem mais nada que tenha essa aparência, com os dois corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Aqui a gente observa a pele em torno, né? Nesse caso a gente vê até a pele. E quando a gente observa mais de perto, uma imagem um pouco melhor, né? A gente observa toda a estrutura que está em torno. Isso aqui é parte da pele que apareceu, só um pedacinho dela aqui, ó, né? Que tá a pele que está em torno, o resto aqui seria um tecido logo abaixo da pele. Aqui tem uma grossa capa, né? Como se fosse uma, não sei se pode chamar de cápsula, né? É um tecido conjuntivo denso em torno dos dois corpos cavernosos, dando esse tom mais eosinofílico e mais denso, que se chama túnica albuginea também. Então, tem túnica albuginea em torno dos corpos cavernosos, né? E o corpo esponjoso, logo abaixo, que contém no seu interior a uretra peniana ou uretra esponjosa, tá? O que a gente observa é que os tecidos eréteis, né, as três regiões, apresentam canais vasculares. Então, são canais, são redes vasculares que contêm traves de tecido conjuntivo e músculo liso ao redor. Então, esse tecido erétil se enche de sangue durante a ereção, né? Fica mais cheio de sangue do que o habitual para conseguir a ereção durante o estímulo sexual. Quando a gente olha para a uretra, aqui nessa região, o epitélio é pseudoestratificado colunar, geralmente, né? Como eu falei anteriormente, na uretra esponjosa ou peniana, a gente tem o predomínio de pseudoestratificado colunar ou simples colunar. E aqui a gente vê uma parte, né? Então é como se fosse um corte aqui dessa região, ó, que foi colocado aqui. Então, a gente vê uma parte do epitélio da uretra e aqui os canais vasculares. O que parecem esses canais vasculares? Nada mais, nada menos do que vasos sanguíneos, né? Então, tem revestimento por células endoteliais, mas a gente vê que entre eles tem muito tecido conjuntivo, né? E tem também células musculares lisas que não tá dando para mostrar para vocês nesse aumento, né? Mas elas estão aqui misturadas com fibroblastos e tudo mais, é tudo muito parecido. A gente observa a presença de sangue dentro de alguns desses canais vasculares também, tá? Isso aqui pode ser reentrância do epitélio que acabou aparecendo aqui, ou talvez sejam algumas dessas glândulas uretrais, mas eu acho que não, que estaria com um aspecto mais mucoso, né? E aqui não. Talvez seja uma reentrância desse epitélio que veio aqui, mas aí o corte pegou só a parte profunda. Mais uma imagem, ó. Essa sim dá pra ver. O músculo liso tá em um tom de citoplasma mais eosinofílico do que o tom dos fibroblastos aqui, que estão em meio ao tecido conjuntivo. Então, a gente vê que em torno dos canais vasculares, ó, como se fosse uma camada média mesmo, né? De um vaso sanguíneo, a gente tem bastante músculo liso, né? E o que mais que tem de interessante nessa foto? Aqui é mais uma imagem de um corpo esponjoso com a uretra aqui dentro. Aqui, ó, de longe, mas a gente tá vendo que tem uma estrutura diferente. Muito provavelmente são glândulas uretrais, ou seja, equivalentes àquelas glândulas bulbouretrais, secretam muco e esse muco vai cair aqui dentro da uretra para lubrificar. Bom, eu acho que
do que eu acho que é importante. É claro que eu não falei tudo, né, que precisaria falar, mas a aula já ficou bastante longa. Eu acho que o principal que vocês precisam reconhecer em termos de histologia, eu falei nessa aula. Com as aulas de fisiologia que vocês tiveram, eu acho que dá para fazer, e de anatomia também, eu acho que dá para fazer uma associação interessante e aprender bastante, tá bom? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, gente. Até mais.